Saudações, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para conversar com você sobre assunto da Guiné-Bissau. Hoje nós queremos falar sobre a estratégia perigosa do Umaro Sissoko Embalo. Mas antes, nós queremos passar um vídeo aqui que dá conta de rapto de um grupo de jovens que estavam planejando fazer manifestação durante a estada de CDAO na Guiné-Bissau. Os jovens ativistas detidos pertencentes ao movimento revolucionário Pode Terra terão sido acusados de planear uma manifestação no país. Uma detenção que a Liga Guineense dos Direitos Humanos considera ilegal e arbitrária. O fato é que encontravam-se em reunião e o direito à reunião não encontra-se revogado na Guiné-Bissau. Então, qualquer cidadão que queira reunir-se, seja por que motivo for, o pode fazer e está no exercício dos seus direitos. Então, não existe qualquer justificativa para a prisão que é ilegal e arbitrária dos 5 membros. As detenções acontecem numa altura em que ainda continua vigente uma nota do Ministério do Interior que proibiu desde o ano passado qualquer tipo de manifestação no país. Esta prisão vem de novo trazer à baila a questão em relação a esse documento ilegal, inconstitucional e que tem sido utilizado como bandeira para proibir manifestações, para deter e agredir cidadãos indefesos. Nós queremos ainda alertar para o facto de que estamos num ano eleitoral. Como é que nós vamos a eleições? Com uma ordem de restrição de direitos fundamentais, de liberdades fundamentais, principalmente de manifestação, e agora aparentemente foi estendido, é interpretado de forma extensiva à reunião num ano eleitoral. A organização exige a libertação imediata dos detidos e responsabiliza o Ministério do Interior pela integridade física dos jovens ativistas. Nós temos vindo a chamar a atenção há já algum tempo para este tipo de atos que têm se tornado corriqueiros, incrivelmente. São raptos, são detenções ilegais e que em vários casos depois se traduzem em torturas e em agressões. Exigimos a libertação dos membros do movimento cívico e esperamos que isso seja o mais breve possível. De acordo com a Liga Guineense dos Direitos Humanos, os detidos foram conduzidos às instalações da Guarda Nacional sem acesso às visitas dos familiares e nem dos advogados. Bom, pessoal, infelizmente essa é a situação que nós estamos a viver na Guiné-Bissau. É isso que caracteriza o regime do Umaro Sissoko Embalo, né? Um regime que transformou a força de ordem de defesa e segurança em força de ordem de desordem, indefeso e insegurança. Infelizmente, isso só pode acontecer na Guiné-Bissau e em nenhuma outra parte do mundo. Bom, essa é justamente a estratégia que o Umaro Sissoko Embalo tem adotado durante muito tempo. A estratégia de você silenciar as pessoas para apresentar à comunidade internacional uma informação, uma ideia falsa de que a Guiné-Bissau está num bom caminho, a Guiné-Bissau está tranquila, todas as coisas, tudo está em ordem, as pessoas não estão fazendo reclamações. Quer dizer, você tenta enganar a comunidade internacional através de uma verdade forjada, que na verdade não é verdade, através de uma mentira de pernas curtas. Isso não tem alicerce para ficar por muito tempo. Ou seja, num período de tempo muito curto, num futuro muito próximo, o Umaro Sissoko Embalo vai enfrentar consequências gravíssimas. Essa estratégia que o Umaro Sissoko Embalo tem adotado não funcionou em várias outras partes do mundo, né? Por exemplo, na Romênia, por exemplo, havia essa estratégia. Na Tunísia também havia essa estratégia. No Egito, recentemente Bangladesh, né, havia essa estratégia, mas no final todos esses regimes ditatoriais que estavam governando com mão de ferro e ao mesmo tempo
população não estava numa situação boa, a condição de vida era péssima, como nós estamos a viver agora na Guiné-Bissau. Todos esses regimes foram derrubados por manifestação popular. Isso quer dizer que Umaro Sissoko Embalo, se continuar nesse caminho, ele vai sair do Palácio da República forçosamente, porque a população, o povo é soberana, né? Então, alguém pode agora dizer assim o seguinte: bom, Pedro, na Guiné-Bissau os militares estão apoiando Umaro Sissoko Embalo. Isso significa que não vai haver manifestação como aconteceu nesses países que você acabou de mencionar. De facto, nesses países que eu acabei de mencionar, as manifestações foram muito intensas, muito agressivas, e o que aconteceu é que os militares, prestem muito bem atenção, esses regimes tinham apoio dos militares, porque foram regimes que estavam no poder há 15, 20, 30 anos. Para você ficar no poder 15, 20, 30 anos, significa que você tem apoio dos militares. Sem apoio dos militares, não seria possível. Então, esses regimes tinham apoio dos militares, mas mesmo assim, os militares não conseguiram conter as manifestações. Não é que não existia ameaças, não é que o Estado de Direito estava sendo observado nesses países, não. Esses países estavam vivendo a situação como nós estamos a viver agora. Mas quando a população ficou revoltada, de fato, os militares não conseguiram conter as manifestações. No caso, por exemplo, de Bangladesh, a primeira-ministra de Bangladesh saiu no cargo por causa de uma coisa. O principal motivo era a política de cota, que dava vaga de emprego para militares e familiares dos militares. Entenda que essa política favorecia os militares. Isso significa que os militares estavam apoiando a primeira-ministra de Bangladesh. Mas quando grupos de estudantes ficaram revoltados com isso, porque não estavam conseguindo emprego e a situação socioeconômica do país era de piores, então, quando ficaram revoltados com este contexto todo, saíram às ruas, os militares não conseguiram. Tentaram conter as manifestações, mas sem sucesso. Isso pode acontecer também na Guiné-Bissau. Os militares, sim, estão apoiando Umaro Sissoko Embalo. Tudo que Umaro Sissoko Embalo faz hoje é com apoio dos militares. Mas se a população em geral sair às ruas, decidir que a partir de uma certa data Umaro Sissoko Embalo não pode mais ficar na Palácio da República, não pode mais ser presidente, militares não vão conseguir conter não vão conseguir conter a manifestação. Por isso que nós estamos a falar aqui nesse vídeo que esta estratégia é uma estratégia perigosíssima, porque vai nos levar a uma situação de uma manifestação popular de grande proporção que ninguém vai conseguir controlar, né? Muito obrigado, pessoal. Vamos ficar por aqui. Paz e bem para aquele que não trabalhar e juízo para Umaro Sissoko Embalo.